Olá, sou Sérgio Nogueira, palestrante, master trainer, coach, cantor e escritor. Hoje vou entrevistar Marisa Plaza, que vai falar para a gente sobre precificação. Qual a importância de ter o preço correto para o seu produto? Acompanhe a entrevista até o final que você vai gostar. Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez no nosso canal Falando de Empresas para falar de outro assunto financeiro para o micro, pequeno, médio e grande empresário. Ou até você mesmo que está começando a pensar em empreender ou aqui começou a empreender, tá ok? Estamos aqui com Marisa Plaza. Bom dia, Marisa. Bom dia, Sérgio. Obrigado pelo convite. Mais uma vez com a gente. E hoje nós vamos pegar um assunto muito bacana: precificação. O que a gente pode falar de precificação para introduzir esse assunto? Precificação, ela pode muito bem definir o sucesso ou o fracasso da sua empresa. Se você tiver um preço alto demais, você pode até ganhar dinheiro quando você vende, mas você vai vender? Ou se você tiver um preço baixo demais, você vai até vender bastante, mas está ganhando dinheiro? É essa a questão, é essa a equação que precisa ser resolvida. Nós estamos falando aqui de precificação. Precificação é dar o preço para algum produto ou serviço. Isso. Correto? Exatamente. Ok, então eu tenho que saber o preço que eu vou colocar no meu produto. Exatamente. Como que eu chego nessa conta? Porque eu imagino que a gente pode simplesmente pegar o preço do concorrente e colocar um preço igual, não é assim que funciona? Não, se você quiser ter sucesso, não. Precificação, ela envolve bastante do quanto te custa produzir aquilo que você vai vender. Se você não tiver todas as despesas que você tem, variáveis, fixas, etc., mais o seu lucro, mais investimentos que você pretende fazer, você não chega a um preço de venda ideal. É claro, observar a concorrência e o mercado em si é importante também. Mas se você não observar o quanto te custa e o quanto você atribui de margem de lucro para o teu negócio, você não vai se remunerar. É simples assim. Entendo, mas olha, se eu vou produzir margarina e eu não sei quanto custa produzir margarina, como que eu chego nesse preço? Antes de produzir, de repente? Pesquisando? Exatamente. Você vai pesquisar. Pesquisas. Você vai ver no mercado. Você vai até mesmo conversar com seus concorrentes ou possíveis concorrentes. Ah, é? Você precisa ter uma fonte que te seja exata, né? Que te traga exatidão para você conseguir trabalhar. Ok. Uma coisa importante também, quanto mais vender, mais lucro a gente tem, é assim? Faz parte vender muito, eu tenho mais lucro, não é assim? Não? Não. Como assim, Não. Marisa? Às vezes você vendendo muito, você está só afundando a sua empresa ao invés de ganhar dinheiro. Ah, O que importa não acredito. O que é isso? O que importa não é vender muito, o que importa é vender bem. Teu objetivo é o lucro, não a venda em si. Defina para mim, vender muito ou vender bem? Qual a diferença? Vender muito. Se você não está observando o quanto te custa e se ela está te dando o lucro que você definiu para aquela venda, ela só vai te levar para o buraco. Desculpa falar, mas é isso mesmo. Tá certo? Você precisa saber exatamente quanto custa, atribuir o seu lucro para aí você conseguir fazer vender. Observa aqui, se você estiver pagando para trabalhar, se a sua venda não remunera o teu custo, quanto mais você vender, mais você perde. Consegue perceber a conta? Aham. É isso. Agora, chegando numa parte um pouco mais técnica, você tem como que eu chego na precificação? Que itens eu tenho que considerar para chegar no preço do meu produto? Entendi. Veja, você precisa considerar os percentuais de despesas variáveis, de despesas fixas, você precisa atribuir a sua margem de lucro e investimentos que você pretende e deve fazer na sua empresa. A tua venda deve remunerar tudo isso, tá certo? Ah, Marisa, mas eu não sei que margem de lucro que eu atribuo, eu estou começando agora. Eu não sei. Veja, as empresas de sucesso, as empresas que crescem,
elas têm, em média, a atribuição de serviços de 20% a 30% de margem, do comércio de 10% a 20% e na indústria de 5% a 10%. Aí você vai me perguntar, poxa, por que tão pouquinho na indústria? Porque o industrial ganha na escala. Ganha. É por isso. Quanto mais vende, É na quantidade. é a quantidade. E observando essas coisas que eu te falei, porque senão ele só afunda. Eu já cheguei a observar em algumas empresas que elas têm alguns valores que beneficiam funcionários, vendendo mais barato. Esse preço chega a ser até 4 vezes menor do que um preço de gôndola, né? Digamos assim. Isso tudo deve-se a quê? Uma diferença tão grande, você tem ideia? Nesses casos, o empresário não está considerando nem o lucro e nem os investimentos. Mas os custos você pode ter certeza que ele está considerando. Senão ele vai ter muita perda. E essa diferença entre ele vender para o funcionário porque ele está dando um benefício, né? Lógico que isso é um benefício que o funcionário, né, tem. Claro. Ele chega na gôndola com uma diferença até 4 vezes maior. O que está envolvido nesse aumento? Porque tem a entrega para o, óbvio, né? A entrega para o comerciante. Impostos. Os impostos. Principalmente. Sim. Tá certo? E a própria margem de lucro do vendedor da gôndola. Muitas vezes ele abre mão ou reduz essa margem, né, de lucro para poder beneficiar o funcionário dele. Muito bom. É por isso que dá essa diferença tão grande. Marisa, e você acha que a gente, nessa entrevista, deixou de abordar algum ponto importante sobre precificação? O que você tem mais a dizer sobre isso? Olha, o empreendedor, ele deve ter muito bem controlados os custos que ele tem para produzir, tá certo? Depois disso, ele precisa observar qual a margem de lucro que ele vai atribuir para o seu produto, para a sua venda. Ele precisa se remunerar de alguma forma. E ele precisa também sempre fazer investimentos em marketing, por exemplo, em consultorias e treinamento, que é o que a gente faz. O produto, cada venda dele deve remunerar tudo isso. Senão ele não vai crescer, ele não vai ser um empreendedor de sucesso, então, enquanto ele não conseguir equacionar tudo isso. É a história de vender muito e vender mal. E vender mal e não vender corretamente. Exatamente. É o lucro que a gente busca, não a quantidade de vendas. Ok. É a famosa diferença entre o faturamento e o lucro, né? A maioria dos empresários, eu faturei tanto, mas efetivamente quanto você lucrou? Você não está falando de lucro, você está falando de faturamento. É o vender muito e não vender bem. Exatamente. É isso mesmo, Sérgio. Muito bom. Marisa, obrigado pela tua presença. Foi ótima entrevista. Sou eu que agradeço, Sérgio, pela oportunidade de compartilhar algum conhecimento com o pessoal, tá? Me chama outras vezes. Com certeza a Marisa vai estar outras vezes conosco. Encerramos mais um Falando de Empresas. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu positivo aqui, inscreva-se no canal, acione o sininho, porque aí você vai receber as mensagens sobre os nossos próximos vídeos e tudo mais. Te vejo na próxima. Até lá!